O ministro-chefe da Secretaria de Assuntos Estratégicos, o professor Roberto Mangabeira Unger, acaba de fazer uma viagem a estados do Nordeste, ouvindo empresários, representantes de bancos, políticos, universitários, religiosos, sindicalistas e movimentos sociais. O ministro defende a elaboração de um plano estratégico para a região, mas avisa que o Nordeste não deve querer ser um São Paulo tardio, mas sim se inscrever na vanguarda de um novo Brasil, reinventando um modelo de desenvolvimento. Para falar do Nordeste, da Amazônia, do Brasil, convidamos o ministro de Assuntos Estratégicos, o professor Roberto Mangabeira Unger, e o deputado Ariosto Holanda, do PSB do Ceará. Ministro, como é que o senhor explica a concepção desse plano estratégico que contemplaria não um novo São Paulo, mas uma região que se reinventasse, e uma região subdesenvolvida, com poucos recursos humanos, com uma desigualdade de renda muito grande, não é? Como sabe aí o nosso deputado Ariosto Holanda, né? E como é que seria esse plano de desenvolvimento? Que tipo de vocação do Nordeste seria contemplada? Não há caminho para o Brasil sem caminho para o Nordeste. No Nordeste vive quase metade da nação. Hoje o Nordeste brasileiro fervilha de vitalidade empreendedora e cultural. Há milhões de nordestinos que estão lutando para abrir pequenos negócios e inaugurando uma cultura de autoajuda e iniciativa. Há grandes obras infraestruturais em curso e há uma surpreendente coesão política. Apesar de tudo isso, falta projeto. A verdade é que o Nordeste não tem projeto abrangente. O último projeto desde a época do Celso Furtado e João Goulart. 58, exatamente. Né? Esse vazio arrisca ser preenchido pela busca de incentivos e subsídios. Eles são necessários, mas eles são apenas um instrumento. Na falta do fim a que devem servir o projeto estratégico, arriscam degenerar num pontilismo político. Cada Estado e cada setor defende o seu. E, de outro lado, o vazio ameaça ser preenchido por duas ilusões. A ilusão do pobrismo, de que basta incentivar ações de escala artesanal para atenuar a pobreza e empregar os pobres, e o São Paulismo, a ideia de que no Nordeste do século XXI, nós devemos instaurar uma versão tardia da São Paulo de meados do século passado. O Nordeste não é para ser um São Paulo retardado. O Nordeste é para ser outra coisa. O Nordeste é para ser a vanguarda de um novo modelo de desenvolvimento brasileiro baseado em ampliação de oportunidades para aprender, para trabalhar e para produzir. O Nordeste é a nossa China, mas pode ser a nossa China no mau sentido ou num bom sentido. Será a nossa China no mau sentido se for apenas um manancial de trabalho barato. Será a nossa China num bom sentido se virá uma grande fábrica de inovação e de engenho. Por isso é que eu estou percorrendo o Nordeste com representantes dos ministérios mais relevantes e engajando todos os governos nordestinos e a sociedade no Nordeste na construção de um ideário que terá de estar encarnado em algumas ações exemplares, capazes de serem deslanchadas ainda no curso desse ano mágico de 2009. E a minha esperança é que a combinação do ideário com as ações concretas, que sejam como que as suas primeiras prestações, façam desse plano de desenvolvimento do Nordeste um projeto do Estado brasileiro e não apenas do governo Lula. Eu propus uma discussão organizada em 5 grandes vertentes. A primeira é agricultura irrigada e de sequeiro. A segunda é uma nova política industrial, focada não em micros empreendimentos ou grandes empresas, mas em redes de pequenas e médias empresas. A terceira
ação dá mais emprego, né? É um aprofundamento dos programas sociais, como a Bolsa Família, para agregar a eles cada vez mais elementos de capacitação, de ampliação de oportunidade. A quarta vertente, o quarto eixo dessa discussão é uma iniciativa em matéria de ensino público. O ponto de partida é um novo modelo de escola média, que combine o ensino geral, porém de orientação analítica e capacitadora, com um novo tipo de ensino técnico. Um ensino técnico voltado ao domínio de capacitações práticas flexíveis e genéricas, não de ofícios rígidos. E a quinta vertente da discussão é uma nova maneira de conceber os grandes projetos industriais. Eles são úteis e até necessários, desde que atendam dois requisitos. O primeiro requisito é que não se cinjam a uma lógica de enclave, mas sejam concebidos e implementados de maneira a transformar a vida social e econômica em volta. E o segundo requisito é que sejam escolhidos pelo critério de uma vantagem comparativa que não seja apenas a disponibilidade de trabalho barato. O único critério não deve ser que o trabalho no Nordeste é mais barato do que o trabalho em São Paulo, porque senão arriscamos criar no Nordeste um paradigma de produção, uma nova chiado em trabalho barato e desqualificado. Agora, o ponto essencial é o seguinte: o Nordeste é a quintessência do Brasil. No Nordeste está exibido e concentrado o dinamismo brasileiro. A formação histórica. O Brasil é, sobretudo, vida. E se meteu numa camisa de força, de instituições, de práticas e de dogmas que suprimem essa vitalidade em vez de instrumentalizá-la. No Nordeste nós temos uma chance de romper a camisa de força. Deputado Ariosto Holanda, o senhor está afinado aí com essa nova concepção de um plano estratégico para a região nordestina, defendido pelo ministro Mangabeira. Como é que o senhor vê a inserção de suas preocupações nesse projeto? O senhor que tem preocupações sociais. Até da herança do velho João Mangabeira, né? Mas eu gostaria primeiro de destacar aqui, até parabenizar o nosso presidente Lula pela feliz iniciativa de colocar esse cientista, né, que é o Mangabeira Luna, para discutir o Nordeste e apresentar propostas que venham promover realmente o desenvolvimento daquela região. Isso para mim foi muito importante, a lucidez do presidente Lula em colocar o Mangabeira, né, para discutir essa questão. Porque, como foi dito no início, a última discussão que tivemos foi com o Celso Furtado, que a concepção da SUDENE do Celso foi violentada posteriormente. Me lembro que o Celso Furtado, ele tinha a ideia de envolver as universidades, os institutos, né, na discussão do Nordeste. Eu, como professor, eu fui bolsista da SUDENE, né, na Universidade Federal do Ceará. Depois veio a outra fase da SUDENE, que foi o FINOR. FINOR era investimento na capital e ficou o interior esperando chuva para praticar uma agricultura de subsistência. Então, durante esse tempo todo, nós investimos só no trinômio, que foi água, energia e solo. E a gente pensava que com água, energia e solo tínhamos riqueza. E recursos humanos, né? E recursos humanos que o professor falou aqui, de mão de obra barata. Olha, mão de obra barata é mão de obra desqualificada, né? Então, eu me lembro que nós fizemos uma intervenção lá uma inauguração, ainda no governo do Tasso, de um centro tecnológico lá em Sobral. E eu, na inauguração, eu dizia, governador, há 40 anos atrás, né, isso foi em 1997, há 40 anos atrás, eu, como engenheiro de uma companhia chamada Sanorte, que era ligada à Chess, trazia energia aqui para o interior. O Denox levava água. E pensávamos que com água, energia e solo tínhamos riqueza. Hoje, essa região está mais pobre ainda. Por quê? Aí é onde eu entro com esse ponto de inflexão. Tem que educar a população. Porque esquecemos o homem.
o ponto de partida tem que ser o homem, né? Esquecemos o homem. Então, ministro, hoje nós temos dados do Conselho de Altos Estudos, da última pesquisa que nós fizemos, que existe um analfabetismo funcional no país e que desse total de analfabetos funcionais, 50% deles estão no Nordeste. Isso é um grande desafio. Só para a pessoa que não entende um texto, né? Nesse levantamento, o IBOP fez um trabalho muito bem feito, da professora Vera Mazagão, trabalhando na população de 15 a 64 anos, ele identificou que tem 115 milhões de brasileiros. Desses 115, ele disse 10 milhões não sabem ler nem escrever, 30 milhões mal escrevem o nome, e os outros 40 estão no processo de iniciação de alfabetização. Quer dizer, eles leem um texto, mas não interpretam um texto. Pois bem, são 85 milhões de brasileiros analfabetos funcionais. O que é que eu quero dizer com isso? São brasileiros que não entram no mercado de trabalho, que exige conhecimento. E desse total, 40% estão no Nordeste. Então, por isso que o desafio é muito maior. Outro dado, que inclusive eu tive a oportunidade de dar para o ministro, nas regiões desenvolvidas, nos países desenvolvidos, existe uma relação considerada ótima. É um técnico de nível superior para 5 técnicos de nível médio. 1 para 5. No Nordeste é o contrário. Nós temos 4 superior e 1 técnico de nível médio. No mundo desenvolvido falavam 4 técnicos de nível médio para um superior, né? E no Nordeste isso é invertido. Então, isso é uma situação extremamente grave. Então, eu diria para o ministro que se a gente não atacar a questão da capacitação da população, né, nós não vamos chegar lá. E ele coloca muito bem a ideia do ensino médio, né, profissionalizante, que eu entendi, né, ministro? Ensino médio que possa... Mas só, ministro, que tem esse contingente que não tem mais tempo de ir para a escola, né, mas que precisa aprender. Aí é onde eu defendo o papel da extensão. A extensão que acabou nesse país, né? Mas o senhor falou que, nos termos da defesa desse plano estratégico pelo ministro Mangabeira Unger, o senhor falou que aqui na bancada do Nordeste seria constituído um grupo de parlamentares para estudar a concepção desse plano? Eu diria que é o seguinte, o ministro ele vai fazer um trabalho que eu tenho certeza excelente, ele vai dizer o que fazer e vai dizer como fazer. Agora nós temos que conquistar o poder fazer. E o poder fazer vem do poder político. E nós temos uma bancada de mais de 150 deputados e 20 e tantos senadores, que eu tenho certeza que um projeto desse, que vamos dizer que ele terminar com um projeto de lei, a bancada fecha. Na sua visão, quais seriam os pontos fundamentais de um plano desse? Para contemplar num plano desse? Quais seriam? Eu diria que dentro do que ele colocou, que eu acho que ele colocou muito bem, né, mas para mim o foco principal, eu coloco a questão de imediato de resolver o problema da geração do emprego e renda dessa população. Por exemplo, o ministro Patrus Ananias, ele me falou que hoje tem 60 milhões de brasileiros que estão com Bolsa Família, né? 60 milhões. Existe uma concentração de renda violenta nesse país. Eu trouxe até aqui um gráfico mostrando essa concentração de renda. Então, para mim, eu acho que os 2 focos que tem que ser atacado é educação e trabalho, e educação para o trabalho. Porque só por aí é que nós vamos colocar essas pessoas. E a tecnologia, né? Agora, o presidente Lula, ele teve uma visão importante nesse momento, quando ele praticamente duplicou as escolas técnicas federais que estão entrando agora pela primeira vez no interior. Você sabia, Tarcísio, que tinha um decreto proibindo o poder público de criar escolas técnicas? Tinha que ser o setor privado? O setor privado não é para isso, entendeu? Então, eu atacaria essa questão da educação. Programas de imediato que não acontece, que poderia favorecer essa população, por exemplo, o programa dos biocombustíveis, o biodiesel. Até conversando com o ministro, ele colocou com uma clareza muito boa. Um programa que os ministérios dão palpite, né, não vai para frente. Ninguém toma conta. Ninguém toma conta. Essa iniciativa pelo Nordeste tem 3 objetivos. O primeiro objetivo é construir o miliário.
Sem um ideário não avançaremos. Afundaremos num pragmatismo antipragmático. O segundo objetivo é definir um elenco de ações que possam começar já, durante 2009, e que exemplifiquem esse caminho que estamos propondo. E o terceiro objetivo é organizar uma campanha de esclarecimento e de persuasão que ajude a levar o Nordeste para o centro da agenda brasileira. Eu estou nos estados nordestinos visitando os experimentos, os milhares de experimentos que se multiplicam agora pela sociedade nordestina. Nós precisamos partir daquilo que já deu certo, em vez de partir de dogmas, de preconceitos e de a prioris. Eu agora, por exemplo, nesses dias, andei pelo interior de Pernambuco, naquela área de Caruaru e Toritama. Gostaria que todos os meus concidadãos vissem o que eu vi lá. São uma multidão de pequenos empreendimentos, com tecnologia relativamente atrasada, cercados por empreendimentos caseiros, 10 a 12 mil fabricos pequenininhos, onde as pessoas trabalham em casa terceirizados, artesanatos. Todos os estágios do capitalismo europeu, do século XVI ao século XX, coexistindo lá. E qual é o paradoxo? É o próprio enigma do Brasil. Uma enorme vitalidade humana e empreendedora e uma quase total falta de instrumentos, de meios, de capacitação. Crédito. Agora, essa vitalidade tem que casar com uma agenda audaciosa e imaginativa de inovações institucionais. Eu insisto, a Amazônia, o Centro-Oeste e o Nordeste não devem ser encarados como causas regionais, devem ser encarados como causas nacionais. São terrenos privilegiados para repensar e reorganizar todo o país. São vanguardas potenciais do Brasil. É ali que nós poderemos mais avançar na construção de um novo modelo de desenvolvimento que transforme a ampliação de oportunidades econômicas e educativas no próprio motor do crescimento, que ancore o social na maneira de organizar o econômico. E como casar esse projeto para o Nordeste com as ideias que o ministro expõe? Quando eu tive uma entrevista com o ministro, eu coloquei para ele 3 programas que ele achou muito importante. Um era o programa que eu já falei do biodiesel Nordeste, né? O biodiesel Nordeste, dentro da minha concepção, tinha que ser um biodiesel voltado para a inclusão social. Inclusive, há pouco, quando eu estive com o presidente Lula, ele perguntou: e aí, deputado, o nosso biodiesel está avançando? Eu digo: não como inclusão social. Aí eu digo: porque o que eu defendo, presidente, se transformou num grande negócio. Um grande negócio. Então, eu acho que nós temos que, por exemplo, nós estamos vivendo uma crise financeira e violenta, e que eu acho que tudo isso é resultado, do meu entender, quando deixaram o mercado como sendo o carro-chefe de tudo. Eu sempre digo, no Estado, num país em que existe esse contingente de analfabetos, o mercado aprofunda a pobreza e concentra a renda. Então, eu defendo uma linha que o Estado tem que regular, em alguns pontos, esse processo. Vou lhe dar um exemplo. Eu fui secretário de Indústria e Comércio na época do Tasso. Lá nós tínhamos um programa de compras e serviços governamentais. O que é que o governo compra que pode ser feito pelo pequeno? Eu me lembro que eu chegava para o Tasso e dizia: Tasso, nós estamos comprando um mobiliário escolar, normalmente faz uma licitação, vem uma empresa do Paraná, ganha a concorrência e o mobiliário escolar, a carteira, é feito lá no Paraná. Por que a gente não contrata os carpinteiros do interior? Agora agregando tecnologia, agregando conhecimento, merenda escolar, renda, uma série de coisas, entendeu? Renda. Então, por exemplo, essa usina aqui, eu pedi a ele se dar um close nisso aqui, essa mini usina de biodiesel, essa usina aqui, ministro, que eu lhe apresentei,
Em torno dela você pode colocar 2.000 famílias. 2.000 famílias. Eu estou defendendo, por exemplo, se cada estado colocar 20 unidades dessa, são 40 mil famílias. Vezes 10 estados, são 400 mil famílias. Eu estou falando de 3 milhões de pessoas que teriam a renda. Por quê? Porque existe uma lei que obriga a Petrobras a comprar. Mas é a lógica da distribuição da renda, né? E de dar emprego. Através de quê? De um programa de extensão, porque essa população... E um emprego garantido, porque tem reserva de mercado. Nós temos, o Nordeste é rico de oleaginosas, né? Temos a mamona, temos o dendê, temos o girassol, temos a soja, tem tudo. E tem o mercado garantido. E aí você, de repente, nós vamos inaugurar uma usina, o Lula vai inaugurar uma usina em Quixadá, no Sertão Central, com óleo de soja do Sul. Isso é absurdo. Agora vejam os telespectadores o significado nacional desse debate. Nós temos agora no Brasil 2 discursos políticos predominantes. Nós temos o discurso que vem da tradição nacional popular, de um Estado que conduz, que se alia a grandes empresas e que promove programas sociais para atenuar a pobreza. E depois nós temos o discurso da quebra das amarras, menos imposto, menos regulação, que o povo brasileiro entende corretamente como um discurso para os graúdos. Falta um terceiro discurso, num imenso espaço vazio, que é um projeto para instrumentalizar as energias empreendedoras e construtivas que estão surgindo de baixo. Há uma nova classe média no Brasil, ao lado da classe média tradicional. Uma classe média morena, mestiça, de milhões de pessoas que lutam por abrir pequenos negócios, que estudam à noite, que inauguram uma cultura de autoajuda. Essa nova classe média já está no comando do imaginário popular. É o horizonte que a maioria quer seguir. A grande revolução brasileira hoje seria o Estado brasileiro usar os seus poderes e recursos para permitir à maioria seguir o caminho dessa vanguarda de batalhadores e de emergentes. E o Nordeste é um lugar para começar essa revolução. Agora, ministro, o senhor sabe, nosso tempo está praticamente esgotado. Você quer dizer alguma coisa? Eu queria só para mostrar que esse dado eu dei para o ministro, eu vou mostrar ao presidente Lula. Esse aqui, dá para fazer um close nesse gráfico aqui? Esse aqui, você está vendo essa coluna alta aqui? São os recursos destinados à política de ciência e tecnologia. Então, o caminho que promove hoje o desequilíbrio é a concentração do conhecimento. A concentração do conhecimento está no Centro-Sul. Então, 70% dos recursos dos fundos setoriais estão todos no Sul e Sudeste. É que eles alegam que a resposta é maior... Sim, mas nós vamos ficar nesse atraso. Mas é o contrário, porque no Nordeste a maior soma de vitalidade carente de recursos, inclusive recursos cognitivos. Um grande choque de conhecimento, de capacitação e de ciência é um dos elementos indispensáveis para transformar o Nordeste nesse grande laboratório da reconstrução brasileira. Agora, ministro, a minha geração, pelo menos, assistiu a essas, e a sua geração também, às mudanças significativas que sofreu o Brasil ao longo dos últimos 60 anos. Desde as estradas, as usinas hidrelétricas, a riqueza que se produziu através do parque industrial montado em São Paulo, com incentivos pagos por todos os brasileiros, que é o maior parque industrial do terceiro mundo, conhecido como o maior parque industrial do terceiro mundo. Mas o país mudou de patamar na economia mundial do governo Lula. O governo Lula teve essa sorte. É claro que não é produto do governo Lula, isso é um produto de um longo processo que começou desde o Império. Mas o país tem hoje uma agricultura muito competitiva, que saiu de quê? Daqueles centros de excelência em lavras, em Minas, desde o Império, o centro de Piracicaba em São Paulo,
É o que veio dar na Embrapa. Agora, como é que o senhor vê esse país que rompeu aí? Falta ideia ainda. Falta uma afirmação vigorosa de nossa originalidade coletiva no plano das instituições. No Brasil sobram partidos, mas faltam alternativas. Praticamente a única ideia organizada na política brasileira é a ideia da Suécia tropical. As grandes alternativas foram desacreditadas e derrotadas no século XX. Faltam ideias originais. A nossa tarefa, de acordo com essa ideia da Suécia tropical, seria adaptar o modelo das instituições dos países ricos do Atlântico Norte às nossas circunstâncias e humanizá-lo por meio de políticas sociais. O país não quer apenas humanizar o inevitável, o país quer reconstruir o existente. Não se trata daquele velho conflito ideológico sobre o Estado, o mercado, o estatismo e o privatismo. Trata-se de reconstruir a economia de mercado, de democratizá-la, para dar mais acesso a mais mercados, para mais gente de mais maneiras. Uma grande obra de inovação institucional que dê braços, asas e olhos a essa vida que fervilha no Brasil. Nosso tempo, infelizmente, está esgotado. Muito obrigado aqui pela presença do ministro de Assuntos Estratégicos, doutor Roberto Mangabeira Unger, e o deputado Ariosto Holanda. Muito obrigado pela audiência e até o próximo Brasil em Debate.